Olá, pessoal! Hoje nós vamos ter a nossa segunda aula por vídeo. Lembrando a vocês que no final eu estarei disponibilizando um questionário que é para ser entregue no nosso primeiro encontro presencial. Peço a vocês, se surgir qualquer dúvida, entre em contato comigo. Hoje nós iremos falar sobre o sistema nervoso. O que é o sistema nervoso? É o sistema que é formado por ligações de nervos e órgãos do corpo, com a função de captar informações, mensagem e demais estímulos externos, assim como também respondê-los, além de ser o responsável por comandar a execução de todos os movimentos do corpo, sejam eles voluntários ou involuntários. Entre as principais funções do sistema nervoso está o controle e o comando de todos os outros sistemas fisiológicos do corpo, como o respiratório, o cardíaco, o digestivo e outros. Graças ao sistema nervoso, as pessoas são capazes de identificar, interpretar e armazenar todos os estímulos externos, como cheiros, gostos, sons, toques, imagem e outros. E os internos, como a sensação da fome, por exemplo. O sistema nervoso dos seres humanos é dividido em duas partes principais: o central e o periférico. O sistema nervoso central são aquele formado pelo encéfalo e a medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos, glândulos e terminações nervosas. O sistema nervoso é composto por um tipo essencial de tecido, denominado tecido nervoso, o qual possui como tipos celulares os neurônios e a chamada célula da glia. Os neurônios são responsáveis pela propagação do impulso nervoso e apresentam como parte básica o corpo celular, onde está localizado o núcleo, e os dois tipos de prolongamentos, os axônios e os detritos. De acordo com a função desempenhada, os neurônios podem ser classificados em dois grupos básicos: os sensitivos ou aferentes, que levam impulso para o sistema nervoso, e os motores ou aferentes, que levam impulso para outras partes, como músculos e as glândulas. O grupo de células chamada célula da glia está relacionada com várias funções, tais como a nutrição e a regulação do funcionamento dos neurônios. Células epidermárias, astrócitos, oligodendrócitos, microglia e células de Schwann, que são células da glia. O sistema nervoso central é a parte do sistema nervoso que garante a recepção e a interpretação dos estímulos, podendo ser considerado o centro do processamento de informações do nosso corpo.
Os constituintes do sistema nervoso central são a medula espinhal e o encéfalo. No sistema nervoso central, observa-se as chamadas substâncias brancas e cinzenta. As substâncias brancas correspondem aos axônios dos neurônios, enquanto a substância cinzenta corresponde aos corpos celulares. No encéfalo, de uma maneira geral, com exceção do bulbo, a substância cinzenta se localiza mais externamente. Na medula, por sua vez, observa-se o contrário, uma substância branca localizada mais internamente. O sistema nervoso central, ele é protegido por ossos e membranas. O encéfalo, por exemplo, está protegido pela caixa craniana, enquanto a medula espinhal está protegida pela coluna vertebral. Tanto o encéfalo quanto a medula estão envolvidos por 3 membranas, denominadas de meninges, que são a dura mater, que é a mais externa e também a mais fibrosa, a aracnoide, localizada entre a dura mater e a pia mater. Ela recebe essa denominação, pois quando vista ao microscópio, possui a aparência de uma teia de aranha. No espaço subaracnoide é encontrado o líquido cefalorraquidiano, que também apresenta, entre outras funções, a função de proteção. E a pia mater, que é mais interna e altamente vascularizada. A medula espinhal, também chamada de medula espinal, é uma estrutura em formato cilíndrico que está localizada no interior da coluna vertebral. Nessa estrutura, observa-se substância branca localizada mais externamente. A substância cinzenta central, ela é formada pela letra H. Já o encéfalo, ele está localizado dentro da caixa craniana e apresenta várias partes. A seguir, vamos descrever as principais estruturas encefálicas e algumas atividades desempenhadas por ela. Tronco encefálico é formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo está relacionado com audição, reflexos visuais e movimento de tração. A ponte, como o nome sugere, está relacionada com a ligação entre várias partes do corpo. E o bulbo está relacionado com o controle de diversas funções, como batimentos cardíacos, respiração e deglutição. O cerebelo, ele já está relacionado principalmente com a coordenação de movimentos e o equilíbrio do nosso corpo. O diencéfalo, ele é constituído pelo tálamo, hipotálamo e epitálamo. O tálamo, ele é responsável por garantir que os impulsos sensitivos cheguem ao cérebro. O hipotálamo, por sua vez, está relacionado com várias funções, como a regulação de água, temperatura do corpo e o controle da fome, entre outras. O cérebro é a porção mais desenvolvida do nosso encéfalo e é dividida em 2 porções. Os hemisférios esquelético e direito
esses dois hemisférios estão unidos pelo chamado corpo colosso. O nosso cérebro, ele é responsável por garantir atividades motoras, memórias, inteligência, emoções e razões. Então, os hemisférios, temos o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Bom, pessoal, vamos para a nossa atividade. Lembrando a vocês que essa atividade é para ser entregue no primeiro dia do nosso encontro presencial. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Primeira pergunta: como é formado o sistema nervoso? Pergunta de número 2. Quais as principais funções do sistema nervoso? Pergunta de número 3. Defina como é dividido o sistema nervoso dos seres humanos. Pergunta de número 4. O que observamos no sistema nervoso central? Pessoal, estamos finalizando a nossa segunda aula vídeo. Espero que tenha gostado e fique com Deus.